Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo eu queria falar de um tópico que é bastante presente assim na minha vida, foi bastante presente na minha vida, eu pensei nisso durante muitas vezes. E que às vezes você pode estar pensando nessa mesma coisa. Que vale a pena para quem é desenvolvedor e para quem está na área de tecnologia fazer uma pós-graduação, fazer os famosos MBAs que tem por aí, porque agora tem a enxurrada do MBA, ou fazer uma pós-graduação, fazer uma outra faculdade, fazer um mestrado, um doutorado. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, essa experiência de vida e até comentar o que eu acho sobre isso, tá? Sobre essa questão de quem trabalha com tecnologia fazer ali uma pós-graduação, até mesmo começar e fazer faculdade. Se você já viu meu conteúdo aqui, meus outros conteúdos do canal, eu falo bastante sobre essa questão da faculdade. Eu sou uma pessoa que acha que é bastante interessante para o desenvolvedor fazer faculdade. Eu acho que é algo que vai agregar muito na sua experiência, na sua vivência, mas não é a única coisa, a coisa mais importante, tá? Então, até falando um pouco do meu background rapidinho, né? Eu fiz curso técnico, fiz faculdade, eu faço um MBA agora, quero falar um pouco depois também do MBA. E tudo isso pensando mesmo em buscar mais conhecimento. Mas isso é porque é algo que eu gosto, não é algo que a carreira pede ou algo do gênero. Tanto que eu vim morar aqui em Portugal sem ter o MBA ainda. Eu comecei a fazer o MBA quando eu já estava aqui, né? Então, foi quando eu já estava aqui que eu decidi fazer o MBA. Mas para vir para cá, eu precisaria necessariamente da faculdade, né? Porque para você aplicar para o visto, dependendo do tipo de visto que você quer aplicar, você precisa ter pelo menos a faculdade e um tempo de experiência ou acima de um tempo determinado de experiência. No meu caso foi faculdade ou 5 anos de tempo de experiência comprovado. Na época eu não tinha 5 anos de experiência em carteira de trabalho, né, comprovados. Então, para mim, foi melhor porque eu tinha faculdade. E assim, explicando um pouco do porquê que eu acho que pode ser interessante ou não, e um pouco da minha visão sobre a questão da faculdade, tá? Eu não acho que a faculdade, ela vai te ensinar tudo que você precisa saber e que lá é o único local que você vai ter acesso a esse conhecimento. Eu acho que a faculdade, ela funciona muito bem como um hub de conhecimento e de pessoas. Mais importante do que você vai aprender na faculdade são as pessoas que você vai conhecer. Um professor, os colegas e etc. Porque isso vai se tornar a sua conexão com as pessoas mais próximas antes de você entrar no mercado de trabalho. E através disso pode ser que você consiga estágios, pode ser que você consiga projetos e até fazer grandes amizades que você pode levar para sua vida, que são importantes para poder viver, pelo menos eu considero importante. Quanto a fazer uma pós-graduação ou não, hoje a gente teve o boom dos MBAs, né? Então o que é o MBA? É o Master Business Administration. E originalmente esse curso sempre foi um curso de administração de negócios. Então, quando um executivo, um empresário, ele queria masterizar os conhecimentos dele na área de gestão, ele queria aprender todo aquele pacote necessário para lidar com as diversas questões da sua empresa, ele vai fazer um Master Business Administration, um mestrado ali de administração de empresas. O MBA, ele não é um mestrado e ele também não entra ali ele entra na categoria de pós-graduação, pelo menos nas leis brasileiras, né? Porque as leis brasileiras, a pós-graduação você tem dois tipos. Você tem a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. Lato sensu são as pós-graduações de mercado. Então, você tem especialização, que é a especialização a partir de 360 horas. Você tem os cursos de extensão, que é depois a faculdade. E você tem os MBAs. Os MBAs são uma categoria de especialização. Então, a maioria dos MBAs, eles têm acima de 360 horas. Então, você tem um título ali de especialização. Esse título de especialista, ele te confere você poder dar aula em faculdades, né? Então, algumas faculdades, elas aceitam os especialistas poderem lecionar a aula. Então, essa é uma das vantagens de você fazer uma especialização ali. E você tem as pós-graduações stricto sensu, que são os mestrados, os doutorados, os pós-doutorados. Então, essa é a divisão que existe. Pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado, que a gente pode falar depois, e pós-graduação lato sensu, que é o que eu estou falando agora. Então, quando eu falar, estou fazendo pós-graduação,
E aí você precisa definir qual que é o tipo da pós-graduação que você está fazendo. É um curso de extensão que geralmente dura 6 meses, uma carga horária menor? É uma especialização de acima de 360 horas? Ou é uma especialização do estilo MBA? Porque o MBA ele nada mais é do que um nome que é muito mercadológico, esse nome muito mercadológico, mas junto com esse nome muito mercadológico, a estrutura do curso MBA tem algumas bases que são comuns. Então, por exemplo, eu faço o MBA da USP Exalc, que é uma empresa privada chamada PSEG. Então, uma empresa de ensino chamada PSEG, eles queriam dar treinamentos, dar aulas de pós-graduação a nível USP. Então, eles têm uma parceria com essa escola de pós-graduação, com a Universidade da USP, a Escola de Agronomia da USP. E aí, eles conseguem os professores ali da USP, a banca ali da USP, todo o conteúdo da USP de pós-graduação, mas eles comercializam isso no âmbito privado. Eu não tenho muita clareza sobre como é esse processo, mas o que eu sei? Que esse curso ele é registrado na USP como um curso de extensão cultural. E aí o diploma você recebe, essa é a maior força deles, né? Você recebe um diploma da USP de extensão cultural do tema que você escolheu. E aí você faz todas as aulas do MBA, etc., no ambiente do PSEG. Para a USP e para todos os efeitos, você é um aluno da USP. Então, eu tenho o número USP, eu tenho o e-mail da USP, se eu for no campo da USP, eu vou ter acesso ao Wi-Fi, essas coisas que os alunos têm direito. Então, para todos os efeitos, eu sou um aluno de pós-graduação e extensão da USP. Por esse intermediador, né, que é essa empresa, o PSEG. E assim, várias empresas fazem isso. Tem a PUC-Rio que faz isso também, e outras empresas fazem essa questão do MBA, que tem uma faculdade pública por trás. E aí, eu escolhi fazer esse MBA da USP Exalc por conta do diploma da USP, eu vi que foi bem avaliado em vários aspectos, etc. E eu queria fazer uma especialização ali na área de gestão de projetos. Então, o MBA, ele tem toda essa bagagem de você gerir pessoas, aprender a gerir as pessoas, aprender a gerir os projetos. Tem toda uma parte comportamental, de criatividade. Então, ele tem um grupo de matérias que você aprende, né? Então, eu estou fazendo gestão de projetos, eu estou no final. Só que nesse final do curso, a gente aprende muito tecnicamente gestão de projetos, porque o começo do curso você tem uma parte de gestão de pessoas, você tem toda uma parte de como funciona uma empresa, toda uma parte de economia. Então é legal porque você aprende muito sobre quais são as áreas da gestão de projetos, quais são as áreas que uma empresa possui. Então traz muito conhecimento de mercado, conhecimento que geralmente executivos vão ter, empresários vão ter, você consegue acabar tendo através do ensino. Então, na minha visão, foi uma boa escolha. Eu acho que eu acabei dando sorte, porque a maioria das pessoas que optam por fazer uma pós-graduação na área de TI, principalmente MBA, ainda mais online, nesse formato de aulas ao vivo, não tem uma boa experiência. Eu conheci várias pessoas que fizeram por outras instituições de ensino e a experiência não foi bacana, assim, no nível que a minha está sendo. Então, assim, eu acho que eu dei um pouco de sorte, tá? Mas eu tô feliz por ter escolhido certo. Então, falando um pouco sobre o meu MBA, tá? O meu MBA ele é em gestão de pessoas, gestão de projetos, perdão. É que fala muito de gestão de pessoas, né? Mas o meu MBA é de gestão de projetos. Por que eu escolhi esse MBA? Porque eu tenho pensado pela minha carreira uma transição para uma área de líder técnico. Então eu quero ser aquele desenvolvedor que lidera também o time, mas sem perder totalmente o contato com a programação, porque eu gosto muito do aspecto técnico. Então pensando nisso, eu falei, bom, eu acho que vai ser uma boa eu fazer um MBA de gestão de projetos aqui, pegar um diploma legal de uma faculdade legal e também, e aí esse foi o meu fator decisivo, eu ter o diploma de especialista, porque eu tenho intenção de um dia lecionar numa universidade, dar aula em faculdade. E a melhor forma de eu ter essa experiência sem investir muito, porque imagina que eu investi no mestrado, no doutorado, e aí sim eu vou dar aula numa universidade. E aí eu descubro que eu não gosto disso. Aí eu fico, putz, chato. Então, eu pensei nessa especialização como uma forma de me garantir um título de especialista, onde eu consiga me matricular como professor em uma faculdade para poder lecionar aula, e ali sim descobrir se a carreira acadêmica é algo que eu gostaria de fazer ou não. Então, eu também pensei nesse cenário, nessa possibilidade. Porque
Para fazer uma migração para a carreira de gestão, eu teria que fazer necessariamente um MBA? Não, tem tanta gente que faz isso, muitos gestores que nunca fizeram nem faculdade de gestão, se formaram em faculdade de tecnologia e o próprio mercado direcionou eles para esse caminho. Então, não é um pré-requisito, não é algo que é necessariamente você tem que fazer uma faculdade ou uma pós-graduação de gestão para trabalhar com gestão. Isso não existe mais. Acho que foi o tempo de que, para você trabalhar numa posição específica, você tinha que ter uma formação naquela área, que as empresas faziam isso, e também tinha a parte de você recebe aumento se você faz pós-graduação, você recebe promoção se você é pós-graduado, né? Então eu acho que hoje poucas empresas fazem essa equivalência de nível de ensino com o nível de cargo que você pega, né? Então, pelo menos onde eu trabalhei, essa correlação nunca foi feita. Sempre foi com base nos resultados, nos méritos e tal. Mas eu acho que isso tem entrado cada vez mais em desuso. Essa foi a minha opção de escolha. E qual que é o resultado? Na minha opinião, valeu super a pena. Primeiro, era o que eu esperava do curso. O curso, de fato, é um curso muito bom. Eu aprendi as coisas que eu estava esperando aprender, porque antes eu li, né, a ementa do curso, li os módulos, li como ia ser a dinâmica de aulas. Então, são aulas ao vivo, uma aula por semana. Depois de cada aula, você já tem uma prova. A aula dura, em média, 3 horas e meia, então é bastante tempo de aula. Você consegue ver de uma forma bem clara todo o caminho do conteúdo que está sendo ensinado. Cada aula é sobre um tema específico. É óbvio que você não vai se tornar especialista naquele tema, mas serve para você estudar aquele momento, fazer a prova, e depois você lê as referências bibliográficas, você faz um estudo mais aprofundado sobre os temas que você viu ali naquela aula. Então, nesse quesito tem sido muito bom. Agora a gente está na fase do TCC, então eu estou finalizando a escrita do meu TCC, conversando com o orientador, e aí vai ter a defesa do TCC pela banca, que é pela banca de professores da USP. Então vai ter mais essa etapa, para aí sim eu conseguir ir lá pegar meu diploma. Então, na minha visão, valeu muito a pena, porque é um MBA que dura 18 meses, basicamente. São quase 2 anos, mas são 18 meses, 1 ano e 8 meses? Acho que é 1 ano e 8 meses. Não, 1 ano e 8 meses não. É 1 ano e 6 meses, né? 18 meses é 1 ano e 6 meses. Então, valeu bastante a pena, na minha opinião, e eu gostei muito. Tô até pensando em, na sequência, fazer algum outro MBA relacionado à área de engenharia de software. Por quê? Primeiro, um diploma que eu acho que é legal você ter. Eu gosto da parte das titulações. Tem gente que não se apega tanto a essa parte da titulação, mas eu gosto, eu acho legal. E também porque você vai ver muito conteúdo que está sendo utilizado no mercado. Porque qual que é a coisa que eu acho mais positivo nesse MBA? Foi que eu tive aula com professores que ou trabalham com a matéria que eles dão aula, ou eles são pesquisadores na matéria. Então eu tive aula de gestão de cronograma. Ou eu estou tendo aula com um doutor que tem toda a linha de pesquisa dele focada na gestão de cronograma, ou eu estou tendo aula com uma pessoa que tem 20, 30 anos de mercado, que é consultor em empresas para ajudar na montagem de cronogramas. Então nisso o PSEG ele se saiu muito bem. Esse MBA e o PESAL que se saem muito bem. Por quê? Eles trazem os especialistas da área, sejam especialistas do ramo acadêmico, sejam especialistas que vêm do mercado de trabalho, para te darem aula daquele tema. E você tem muita interação com os professores durante as aulas, você tem momentos de interação com o professor. Então, assim, para você conseguir trocar experiência com os professores e tentar absorver o máximo de conteúdo, é incrível. Então, isso é o que mais me chamou a atenção. Eu estou tendo aulas com especialistas daquilo que eles estão me ensinando. E se eles replicarem isso para os cursos voltados à engenharia de software que eles têm, porque eles têm uma série de treinamentos lá de cursos de MBA no site deles. Eu escolhi o de gestão de projetos, e na metade do que eu estava no de gestão de projetos, eles lançaram o de engenharia de software, MBA em engenharia de software. E se eles seguirem essa mesma linha pro MBA de engenharia de software, eles vão acertar muito bem e eles vão construir um produto muito legal. Porque hoje o que você mais tem é gente te ensinando algo que ela não tem experiência prática. Então a pessoa ela foi lá, fez um curso de 2 anos, se sente preparada, começa a te dar aula daquilo, e na verdade ela não tem todo o conhecimento e toda a bagagem técnica para te passar esse conhecimento. Ou às vezes na faculdade, né? Muita gente reclama disso na faculdade, que você tem aula com professores, não estão tão preparados para te dar aquela matéria. E, cara, na faculdade tem toda uma questão de organizar a grade, organizar
os horários, então tem muito professor que sai, outros professores que não saem. E para a faculdade não ficar com aquelas matérias vazias, eles vão lá e encaixam um professor. Então, às vezes eu sou um professor de Java, só que o professor de PHP saiu. E aí eles perguntam, pô, você já programa, você já é desenvolvedor de Java, só pra galera não ficar sem essa aula, você não podia dar aula de PHP? E assim, eu vou dar aula de PHP, só que eu não vou dar com a mesma maestria que um professor que trabalha há muitos anos com PHP trabalha, porque a minha experiência é com Java, então tem coisas que mudam de linguagem para linguagem, e isso faz diferença na vivência e na aprendizagem do aluno, até sobre dúvidas de mercado, etc. Então, se eles conseguirem replicar isso para esses cursos de engenharia de software, vai ter ali um ganho absurdo, tá? Justamente por conta desse problema de você ter nas universidades pessoas não tão capacitadas para dar aula daquele tema, dando aula daquele tema. E isso é por diversos motivos. Mas o MBA USP-Exalc, ele consegue se sair muito bem nesse sentido. Então esse para mim é o meu ponto mais positivo. Porque eu ia me sentir muito frustrado se eu fosse ter aula de um tema onde eu não tô tendo a melhor experiência com aquele tema, porque quem está me dando aula não tem a experiência, não tem a vivência daquele tema. E aqui isso tem acontecido muito bem. Então, isso é o que me deixa mais feliz. Bom, agora se vale a pena para você ou não, né? Para a gente fechar esse vídeo, já falei demais. Se vale a pena para você ou não fazer uma pós-graduação. Pô, Iago, eu tô com dúvida, eu quero saber se faz sentido ou não para mim. Primeiro, você tem que analisar os seus objetivos. Você tem o objetivo de ir para a docência da faculdade algum dia? Pretende dar aula em faculdade? Olha, se você pretende dar aula em faculdade, então eu acho que é uma boa oportunidade, porque se você pretende dar aula em faculdade, você vai precisar de uma pós-graduação, em qualquer nível, seja stricto sensu, seja lato sensu, você precisa de uma pós-graduação. Eu acredito que seja uma boa porta de entrada. Tem um custo acessível, não é algo caro, assim, em comparação com as outras pós-graduação, tem um custo bem acessível e requer um baixo investimento intelectual, porque você consegue manejar bem as aulas, você consegue organizar bem o seu tempo e não tornar isso uma tarefa única na tua vida. Muitos mestrados, eles consomem muito do seu tempo. Tem mestrado que você tem que todo dia fazer as aulas e as matérias são absurdas, né? Eu já fiz mestrado, comecei, mas não terminei. E assim, às vezes você tem que ir 3, 4 vezes na semana, tem que fazer os trabalhos, e tem que fazer as dissertações, e tem que ajudar o doutor que você trabalha na linha de pesquisa. Então consome muito tempo. Então acho que esse é um caminho, se você pensa na docência. Se você não pensa na docência, mas quer se aprofundar em um assunto, talvez não seja uma boa. Por quê? Porque esses MBAs, eles não se aprofundam em um assunto específico. Eles pegam um tema e eles falam sobre as diversas áreas daquele tema. Então eu estou fazendo gestão de projetos e a gente está vendo os diversos aspectos da gestão de projetos. E aí, no final, você tem ali uma formação bem generalista sobre gestão de projetos. E aí você, dentro daquilo, você pode escolher um tema para se aprofundar. Então, talvez possa não ser um bom caminho, mas agora, se você quer conhecer quais são as possíveis áreas de atuação de gestão de projetos e tem disponibilidade de tempo e financeira para poder fazer essa pós-graduação, eu acho que é uma boa, porque vai agregar no seu currículo, vai te ajudar a ser mais bem colocado nas vagas, etc., além de ter toda essa troca de experiências com outras pessoas e tal. Mesmo sendo online, é ao vivo. E você tem chat ao vivo, tem grupo da sala, grupo do curso, então eu acho que acaba sendo uma boa troca de experiências, tá? Então, o meu saldo basicamente é esse, tá? Então aí você pode usar tudo isso que eu te falei para tomar sua decisão. Se você tem alguma dúvida, se tem algo que eu não falei nesse vídeo, etc., bom, deixa aqui nos comentários e meu muito obrigado. Valeu!